Fala, meus filhotes, como estamos hoje? Professor Kevin por aqui, e hoje a gente vai conversar um pouco sobre sistema digestório. Então, o sistema digestório é um sistema muito importante, ele é um sistema nutricional do corpo e ele tem uma relação muito grande com quebra de moléculas. Então, basicamente, o que você vai fazer no sistema digestório é, quando você se alimenta, você acaba se alimentando das moléculas que são encontradas em outro ser vivo. E normalmente essas moléculas elas são grandes. E aí o que vai acontecer? No seu sistema digestório você vai degradar essas moléculas. E ao degradar essas moléculas você vai transformar elas em moléculas menores, que são passíveis de ser absorvidas pelo teu corpo. E a ideia é entender como isso acontece, em quais cavidades isso acontece e onde elas são absorvidas. Tá? É muito legal que você tenha a bioquímica já na sua mente, porque se a gente pensar, a gente se alimenta daquilo que a gente é composto, que são as biomoléculas, perfeito? Carboidratos, lipídios, proteínas e ácidos nucleicos. E o nosso dever no sistema digestório é entender que quando a gente quebra um carboidrato, um polissacarídeo como amido, a gente consegue absorver o monossacarídeo, que seria a glicose. Então, como é que a gente faz essa conversão de moléculas? Então, meio que a gente vai precisar saber as unidades formadoras de cada biomolécula que a gente tem ali na biologia. Então é legal que você tenha essa parte da bioquímica um pouquinho na tua cabeça, porque isso vai facilitar e muito a sua compreensão sobre o seu sistema digestório. Beleza? Então vamos embora. Hoje a gente vai brincar um pouquinho com essa parte de sistema digestório, mais especificamente, né, essa parte ali relacionada à fisiologia do seu sistema digestório, tá bom? Para a gente começar lá pelo começo, sistema digestório e tubo digestório são coisas diferentes, tá? Então, toda vez que a gente pensa em digestão é a quebra de partículas alimentares que vão possibilitar a absorção das células. Ou seja, você vai pegar as coisas que estão grandes e você vai transformar essas coisas em coisas que são pequenas, perfeito? Quando a gente fala, tá, de digestão, o que a gente vai perceber? Que existe a digestão mecânica e existe a digestão química. A digestão mecânica é quando a gente está quebrando as estruturas físicas da molécula. Kevin, como assim estrutura física da molécula? Muito simples. Toda vez que a gente pensa em estrutura física da molécula, a gente vai pensar em grandes componentes. Então, por exemplo, quando a gente está pegando uma carne e a gente está triturando essa carne com o dente, a gente está quebrando as estruturas físicas daquela molécula. A gente está quebrando a superfície de contato, fazendo com que ela aumente. Quanto maior a superfície de contato, maior é a velocidade de uma reação química. Então, o grande benefício de você fazer a digestão mecânica é você acelerar a digestão química futura do teu corpo. Por isso que tanto se fala sobre mastigar o alimento, né? Então, a gente mastiga o alimento bastante para aumentar o potencial de digestão química, principalmente para aquelas pessoas que acabam comendo pouco. Tá? Então, que as pessoas comem bem pouquinho, é ideal que ela tenha uma trituração do alimento muito boa, certo? A digestão química, ela vai ser justamente a quebra das ligações químicas daqueles alimentos. Então, toda vez que a gente está fazendo uma digestão química, a gente está fazendo uma reação química de quebra, certo? Essa digestão química ela precisa ser catalisada e o catalisador dela é o que a gente chama de enzimas digestivas, tá bom? Então a enzima vai ser nada mais nada menos do que o nosso catalisador, beleza? Lembrando que as enzimas são proteínas que têm a função de acelerar reações químicas metabólicas. Então, para cada digestão química, existe uma enzima específica. O tubo digestório, por sua vez, ele é a região por onde o alimento passa no teu corpo. Então, por exemplo, se o alimento passa pela sua boca, a boca faz parte do tubo digestório. Aí depois é para a faringe, depois é para o esôfago, o estômago, tudo isso é o tubo digestório, que é por onde esse alimento vai passar. Desde o momento que ele entra pela boca até o momento que ele vai sair lá pelo ânus, certo? Então, a gente tem toda essa passagem compreendendo o que nós chamamos de tubo digestório, certo? O tubo digestório humano, ele tem alguns pedaços legais de você saber. Tá? O primeiro pedaço é a boca. Então, todo o alimento ele vai entrar pela boca, certo? Lá na boca, ele vai para uma estrutura chamada de faringe. Vale lembrar que a faringe ela é comum ao sistema digestório e ao sistema respiratório. Então, os dois eles acabam utilizando a faringe, que fica aqui na ponta, aqui, tá? Meio que atrás aqui da tua garganta, beleza? Lá na faringe, você vai dar origem ao que nós chamamos de esôfago.
Esôfago é essa estrutura aqui que funciona como se fosse um ducto, tá? Entre a boca e o estômago. Lá no esôfago vai ter um esfíncter muito importante aqui na ponta de baixo do esôfago. Você pode chamar de esfíncter esofágico inferior, mas normalmente a gente vai chamar esse esfíncter de cárdia. Kevin, o que é um esfíncter? Esfíncter é uma estrutura musculosa que ela tem a função de contrair e relaxar. Essa é a função do meu esfíncter. Então ele contrai e relaxa. Qual que é o objetivo? Você individualizar as câmaras, perfeito? Então toda vez que a gente tem um esfíncter, a gente tem um controle do que entra e o que sai em determinada cavidade. Por isso que a gente tem esses esfíncteres ali presentes no nosso organismo, perfeito? Então, desse esôfago, você vai ter justamente a entrada numa cavidade chamada de cavidade estomacal, tá? O estômago é uma cavidade super importante ali no corpo. Do estômago, ele vai para o intestino delgado. Do intestino delgado, ele vai para o intestino grosso. O intestino grosso, no final, vai ter o reto e na ponta do reto vai ter o ânus, que é por onde o alimento ele vai perpassar. Isso é o tubo digestório humano, isso é por onde o alimento passa. Além disso, você tem glândulas chamadas de glândulas acessórias, tá bom? Ou glândulas anexas, que é o fígado, vesícula biliar e pâncreas. Eles participam da digestão, porém o alimento não passa pelo interior deles, perfeito? Então ele não faz parte do seu tubo digestório padrão, mas ele participa do processo de digestão, porque ele acaba produzindo coisas que serão utilizadas na digestão, tá bom? Tem algumas coisas que é legal de você saber, galera. Primeira coisa que é legal de você saber, o pH de cada cavidade que tem reações enzimáticas. Então você tem 3 cavidades com reações enzimáticas aqui: boca, estômago e intestino delgado, certo? E eu preciso saber o pH desses caras. Kevin, por que eu preciso saber especificamente o pH, a medida de acidez desses caras? Porque lembra que toda enzima possui um pH ótimo. O que significa isso? Toda enzima ela tem um pH excelente para funcionamento dela, perfeito? Então toda enzima funciona em determinados pHs e acaba desnaturando, acaba não funcionando em outros pHs, perfeito? Então toda enzima vai ter esse pH ótimo dela. Então evidentemente que cada cavidade vai ter uma enzima que digere alimento dentro dela. Então essa cavidade precisa ter um pH ótimo que deixa essa enzima funcionar. Então cada cavidade tem um pH padrão. Por exemplo, o pH da boca é um pH 7. Então a enzima que atua na boca, ela vai ter o pH ótimo 7. O estômago, ele é o pH 2. Então a enzima que age no estômago, ela vai ter o pH ótimo 2. Enquanto que o intestino delgado é o pH 8. Então o pH ótimo do meu intestino delgado vai ser o pH 8. Faz sentido na cabeça de vocês? Então, sempre quando você pensar em pH da cavidade, é o pH ótimo da enzima. E é importante que você saiba isso, que algumas questões vão te cobrar isso, beleza? Então, Kevin, se eu estou comendo um alimento e eu coloco um ácido na minha boca ao mesmo tempo, sei lá, vou tomar um suco de limão comendo um cachorro quente. Quando eu estou fazendo isso, eu estou atrapalhando a digestão do amido que está presente no cachorro quente, porque a minha boca está com pH diferente de 7. E isso faz com que a atividade enzimática na minha boca seja pior. Então, com isso, a minha digestão ela é pior. Entende essa lógica? Então, queridos, a gente sempre tem que lembrar esses 3 pHs. Por isso que eu crio sempre uma ideia, que é, na dúvida, DISC BEI, na dúvida, DISC 728, certo? O que significa isso? pH da boca é o pH 7, pH do estômago é o pH 2, ácido, pH do intestino é o pH 8, pH levemente básico. Então lembrar dessa história, na dúvida DISC BEI, na dúvida DISC 728, super importante, beleza? Qual que é o nosso serviço aqui? Dizer exatamente o que ocorre em cada cavidade, perfeito, do tubo digestório e o que é degradado nela e as particularidades de cada uma delas. Esse é o nosso dever aqui. Se a gente fizer isso,
pronto, morreu, a gente está bem ali dentro do nosso sistema digestório, beleza? Então vamos começar pelo começo, e o começo é a boca. A boca é onde ocorre o que a gente chama de deglutição do alimento, que nada mais é do que a trituração do alimento e misturar ele com a saliva, perfeito? Essa deglutição do alimento, ela tem duas coisas envolvidas. Primeiro, a digestão mecânica e depois a digestão química, tá? Digestão mecânica, de novo, só quebra a estrutura do alimento. Então, na digestão mecânica que ocorre na boca, ela vai ocorrer pela ação do dente, que é um triturador ali dentro da boca, do palato, que seria o céu da tua boca, e da língua, que fica empurrando o alimento de um lado para o outro e apertando o alimento contra os dentes e contra o palato, certo? Isso tudo vai fazer com que o alimento aumente a sua superfície de contato. Mas, além disso, a boca também ela tem uma digestão química acontecendo. E essa digestão química é a digestão de polissacarídeos. Mais especificamente aqui, um polissacarídeo chamado de amido. Então, só lembrando um pouquinho, polissacarídeo ele é um tipo de carboidrato. Só que ele é um carboidrato grande. Então, por exemplo, amido, que é o que está presente no pão, no macarrão, certo? No arroz, tudo isso é amido, no cuscuz, etc. Então, tudo isso é amido, perfeito? Que é a reserva de polissacarídeo vegetal. E a gente come o amido, perfeito? E esse amido começa a ser degradado na tua própria boca, porque você tem ação enzimática. Vale lembrar que se você comer uma rapadura, por exemplo, que é feito de sacarose, a sacarose não é degradada na boca, porque ela não é um polissacarídeo. Então precisa ser um polissacarídeo para começar a ser degradado na boca. A enzima que faz essa degradação na tua boca é uma enzima chamada de amilase salivar. Esse nome ele é muito simples a gente lembrar. Amilase quebra amido, salivar está na saliva. Então é uma enzima que está na saliva, que está na boca e tem como função a quebra de amido. Vale lembrar também que essa enzima tem um outro nome, e esse outro nome às vezes acaba pegando a gente de surpresa, que é o nome chamado de pitialina. Então, pitialina e amilase salivar, elas são sinônimos, perfeito? Então tem que tomar um cuidado, porque muitas vezes a prova acaba utilizando mais o nome pitialina do que o nome amilase salivar, porque o nome pitialina é um nome menos óbvio, então acaba que a questão fica um pouco mais difícil, um pouco mais complexa, tá bom? Então falou de amilase salivar, falou de pitialina, falou de degradação de amido, de polissacarídeo no interior da cavidade bucal. Vale lembrar que para essa enzima funcionar, ela precisa estar num pH 7. Kevin, até onde que o polissacarídeo ele é degradado, né? Então, o amido, ele ao ser degradado, ele pode chegar no máximo até maltose, certo? Então, a amilase salivar, ela não é capaz de formar um monossacarídeo de absorção. Perfeito? Então na boca você não tem absorção dessas coisas de alimento, tá? No máximo você vai absorver na boca alguns íons, tá? Que você consegue absorver, e você consegue absorver coisas que são bem pequenininhas. Então, por exemplo, não sei se já ouviram falar, mas existe analgésico sublingual. Então, analgésico você coloca debaixo da língua para você ter rápida absorção, tá? E acontece porque a toxina é uma toxina pequenininha que acaba invadindo ali o teu sangue, perfeito? Mas tirando isso, alimento mesmo você não tem absorção na boca. Por quê? Porque os alimentos aqui ainda estão muito grandes, tá? Quando eu falo que o amido pode chegar no máximo até maltose, galera, é claro que muitas vezes isso não chega pelo tempo, tá? Quanto tempo o alimento passa na tua boca, né? Dependendo da tua fome, o alimento pode passar na tua boca segundos, tá bom? Então nem sempre o alimento vai ficar muito tempo na tua boca, ou tempo suficiente para chegar até a maltose. Não é à toa que às vezes você vomita o arroz inteiro, o macarrão inteiro. Isso significa que você não conseguiu degradá-lo ali na tua boca, certo? Mas você já pelo menos inicia essa degradação em diversas moléculas que adentrar a tua boca. Perfeito? Saindo da boca, isso vai para a faringe. A faringe é só um ducto, perfeito? Então a faringe ela vai ser só um caminho até chegar no esôfago. A faringe ela é comum ao sistema respiratório. Então lá na faringe você precisa ter uma estrutura chamada de epiglote, que vai abrir e fechar, dando ou não a entrada para o sistema respiratório, certo? Então, quando você come a faringe, a epiglote, ela fecha. E isso faz com que a entrada da traqueia fique fechada e a entrada do esôfago fique aberto. O que isso faz? Faz com que o alimento vá para o tubo digestório e não para o tubo respiratório.
às vezes acontece um erro. Por exemplo, Kevin, eu quero engolir e rir ao mesmo tempo, ou eu quero engolir e falar ao mesmo tempo. Quando isso acontece, meio que o teu corpo fica confuso e às vezes a epiglotite começa a ficar aberta, porque eu quero falar e expulsar o ar. Então o caminho do sistema respiratório fica aberto. O que isso tem como consequência? Você acaba colocando o alimento no lugar errado. E esse alimento no lugar errado acaba entrando no tubo respiratório, o que te traz um engasgo. Por que é tão importante, galera, a gente tomar cuidado com crianças que são pequenininhas, né? As crianças pequenininhas, elas não têm uma noção muito grande do alimento que ela está ingerindo. Então, muitas vezes, quando ela ingere um alimento muito grande, ela precisa ficar aqui, ó, mastigando o alimento para ele conseguir degradar. Só que nesse meio tempo, ela quer respirar. E aí, às vezes, nesse ato de ela querer respirar, ela respira e engole. Só que ela engoliu o alimento grandão. Esse alimento grandão, ele acaba obstruindo a traqueia. E quando ele obstrui a traqueia, a criança começa a engasgar e ficar sem entrada de ar. E isso é super perigoso, porque isso pode matar o indivíduo por cianose, por ausência de oxigênio. Então é muito importante que você, primeiro, dê o alimento menorzinho para uma criança, claro, mas segundo, que você consiga ali monitorar para ela ir aprendendo justamente que o alimento não pode entrar muito grande ali na garganta dela, para ela não ter esse tipo de problema na vida, beleza? Quando se fala de saindo da faringe, você vai entrar num ducto chamado de esôfago. É exatamente no esôfago que você começa a ter uma estrutura chamada de peristaltismo, tá? O que é peristaltismo? Peristaltismo nada mais é do que um movimento involuntário, ou seja, você não controla o peristaltismo do músculo liso, que é o tipo de tecido muscular presente no tubo digestório, do tubo digestório. Perfeito? Então, o peristaltismo, ele é super importante, porque é ele que vai empurrar a comida no sentido só. Então, quando você engole a comida, você tem um peristaltismo permitindo ou fazendo com que a comida siga um caminho único. Então, depois que ela passa pela sua boca, não importa se você está de cabeça para baixo, se você está deitado, se você está em pé, se você está sentado, não importa. O alimento ele vai seguir o tubo digestório até chegar no intestino. E quem mantém esse caminho para o alimento é justamente o peristaltismo, tá bom? Então, esses movimentos peristálticos são os responsáveis por isso. Não sei se já ouviu falar, mas se você tomar um laxante, por exemplo, ele normalmente costuma aumentar a potencialidade de peristaltismo, de contração do músculo liso do tubo digestório. Resultado disso, o indivíduo vai querer defecar em maior quantidade, certo? Quando a gente toma, uma estrutura ou um medicamento que vai segurar o intestino, certo? O que ele muitas vezes vai fazer? Diminuir o peristaltismo. E aí com isso você acaba não defecando em grande quantidade. Beleza? A cardia a gente já comentou, é o esfíncter esofágico que fica embaixo. Que tipo de digestão acontece no esôfago? Nada demais, gente. No máximo que ele pode fazer é apertar o alimento e com isso tem uma leve digestão mecânica, mas não é muito importante para o tubo digestório como um todo. Então o esôfago ele é mais um caminho que leva o alimento até o estômago. Então muito mais do que qualquer função digestiva de fato, tá bom? Então ele é um ducto que permite que o alimento chegue até o estômago. Perfeito? Quando se fala de estômago, no estômago vai acontecer várias coisas importantes. Dentre elas, a formação de uma estrutura chamada de quimo, tá? O que é o quimo? Quimo é a transformação do alimento, perfeito? Até que ele chegue, até que ele abandone o seu estômago, certo? Então, toda vez que você pensar no quimo, você vai pensar que o quimo é o resultado da digestão do estômago, perfeito? Lá no estômago, você tem a digestão química de proteínas. Então, aqui você vai começar a quebrar as proteínas, que são moléculas formadas por diversos aminoácidos, ou seja, são moléculas que são gigantescas. Aqui, as proteínas, elas serão quebradas até chegar no que a gente chama de peptonas, que seriam proteínas menores. Aqui a gente ainda não tem aminoácido em grande quantidade. Então a absorção de aminoácido não é tão grande no estômago porque você não vai ter ele isolado ali no estômago, perfeito?
Quem faz essa quebra, ou quem catalisa essa reação, é justamente uma enzima chamada de pepsina. A pepsina, para ela funcionar, certo? Ela precisa estar em ambiente ácido. Então, quando a célula principal, que é o nome da célula da mucosa do estômago que produz a pepsina, ela acaba liberando a pepsina para o estômago, ela libera a pepsina na forma de pepsinogênio. Então, pepsinogênio nada mais é do que a forma inativa da pepsina. E esse pepsinogênio ele vai ser ativado através da ação do ácido clorídrico, que é o HCl, que é esse ácido aqui, ó, ácido clorídrico HCl. O ácido clorídrico ele é secretado no suco gástrico por uma célula chamada de célula parietal. E ele que é o responsável por manter a acidez do suco gástrico no pH igual a 2. Então é ele que é responsável por toda essa estrutura de pH superácido, perfeito? E é exatamente isso que vai ativar esse meu pepsinogênio. Então o pepsinogênio ele é ativado em relação a isso. O alimento ele fica no estômago por volta de 3 horas. E é claro que isso varia muito, tá, galera? Varia primeiro em relação à quantidade de alimento que você coloca para dentro. Então, pô, Kevin, se eu comer alimento para caramba, comi muito, evidentemente que ele vai demorar mais para sair do teu estômago. Ou muitas vezes, Kevin, eu comi um alimento que é líquido, tomei uma vitamina de abacate, por exemplo. Se eu tomar uma vitamina de abacate, por mais que ela seja mais pesada, ela não vai precisar de 3 horas para abandonar o teu estômago. Então depende muito da quantidade de comida que você coloca dentro dele e depende muito da estrutura da comida, se ela é uma comida líquida ou se ela é uma comida sólida, tá bom? Mas, em linhas gerais, o alimento ele passa por volta de 3 horas no teu estômago, certo? Lá no teu estômago, o que vai acontecer? Você tem um esfíncter superior, que é a cárdia, e você tem o esfíncter da ponta do estômago. Então, pera lá, entre o estômago e o intestino delgado, nessa região aqui, ó, você também vai ter um esfíncter. Esse esfíncter é chamado de piloro, ou simplesmente esfíncter pilórico. O que vai acontecer? O teu estômago ele vai fazer um esquema muito doido, porque ele vai pegar a cárdia, que é o esfíncter superior, o piloro, que é o esfíncter inferior, vai fechar os dois e ele vai começar a balançar, a se movimentar. Não é à toa que às vezes a gente sente, né? Às vezes a gente come e fica lá no teu estômago. Por quê? Porque o estômago está ali se movimentando naquele momento, ele gasta energia pra caramba, inclusive. E aí, nesse processo de se movimentar, o que ele está fazendo? Ele está misturando o alimento que você comeu com o suco gástrico que está ali dentro. E isso vai criar justamente a degradação daquele alimento e a formação do quimo. Perfeito? Ali no estômago, gente, a degradação de proteína ela é muito grande, o que é um benefício para o teu corpo. Mas é claro que também aqui você pode ter algumas absorções. Então, a absorção no estômago, ela não é muito grande, mas tem alguns tipos de toxinas que são absorvidas no estômago e também água, beleza? É bastante absorvido no estômago. Então, por exemplo, toxina, quando a gente pensa em alguns fármacos pequenininhos, álcool também, é absorvido tudo no estômago. Sabe aqueles remédios de absorção super rápida no teu corpo? Normalmente é absorvido lá no estômago, tá? E água, você tem absorção de água ao longo do seu tubo digestório inteiro e no estômago também você tem absorção de um pouco de água. Não é a maior absorção de água que existe, mas tem absorção de água ali. Kevin, no meu estômago pode degradar uma parte da gordura? Pode. Kevin, no meu estômago você tem degradação de proteínas líquidas? Tem, tá? Então o leite, por exemplo, né, ele tem uma proteína super importante chamada de caseína. Quando o leite chega no ambiente ácido, ele talha. Não sei se você já teve a oportunidade de fazer um queijo na vida, mas quando a gente pega o leite e coloca um ácido, tipo um limão ou um vinagre, tu vai perceber que o leite ele vai começar a separar a parte proteica da outra parte, que é o soro do leite. E você está talhando aquele leite, certo? Ao talhar o leite, você está separando a proteína, deixando a proteína um pouquinho mais fácil de ser acessada e de ser degradada. Você tem até uma enzima que ajuda a fazer isso, chamado de renina. É uma enzima que auxilia na coagulação do leite. Com o tempo, a gente vai diminuindo
a ação da renina no nosso corpo, a gente diminui um pouco a produção dela. Então a gente, quando bebê, é muito bom em degradar o leite, e depois, quando adulto, a gente acaba não sendo tão bom assim na degradação do leite, tá? Então várias pessoas acabam tendo uma resistência mesmo a leite, né? E alguns derivados também, principalmente os derivados líquidos, perfeito? Como a gente tem uma acidez muito grande no estômago, é necessário que a mucosa estomacal, que é esse revestimento do estômago que você está vendo aqui, tenha uma proteção contra essa acidez. Então, muitas vezes, o que vai ocorrer é que a mucosa ela tem que ter uma proteção ao redor dela, que vai proteger ela do ácido clorídrico, que é muito severo, galera. Tanto que quando a gente vomita ou quando a gente tem refluxo, a gente percebe que queima a estrutura do esôfago, da garganta, justamente porque a acidez estomacal é muito grande, ela é muito severa para o teu corpo, perfeito? E aí isso acaba trazendo essas queimações ali dentro do ducto digestório. Então é muito perigoso isso aí, inclusive refluxo é perigosíssimo. Se você tem refluxo, procure um médico porque é super perigoso. Então essa mucosa ela vai proteger a estrutura do teu estômago. Kevin, se a mucosa começar a se degradar, vai ter uma irritação da mucosa. E aí você começa a ter o que a gente chama de gastrite, que é uma irritação dessa mucosa. Mas Kevin, e se a mucosa começar a degradar por completo e chegar na submucosa e chegar no revestimento do estômago, aí você já tem uma úlcera, que é a perfuração dessa mucosa. Mais sério ainda, super perigoso, inclusive pode matar o indivíduo. Então tem que tomar cuidado quando você tem uma acidez exacerbada no estômago. Como é que você pode chegar nessa acidez exacerbada? Primeira coisa, você pode chegar nessa acidez, né, mantendo seu estômago vazio demais. Segunda coisa, estimulando o seu estômago a liberar suco gástrico sem a necessidade ideal. Então, por exemplo, estou com a barriga vazia, vou ficar aqui mascando um chiclete. Quando a gente faz isso, a gente acaba, né, liberando muito ácido clorídrico e com isso pode implicar justamente numa acidez exacerbada. Estou aqui de barriga vazia e vou tomar alguma bebida ácida, sei lá, café de manhã em jejum. Isso pode gerar também uma gastrite. Então tem que tomar um pouquinho de cuidado com as substâncias ácidas, principalmente quando o seu estômago ele está vazio, porque isso pode aumentar e muito a acidez. Fora os casos de H. pylori, né, que é uma infecção bacteriana que acaba degradando a mucosa em maior escala, gerando gastrite por conta dessa H. pylori. Então isso pode acontecer aqui também na sua parte estomacal. Beleza? Galerinha, por hoje a gente vai ficar aqui e na aula que vem a gente vai seguir esse tubo digestório falando um pouquinho de glândulas anexas, intestino delgado e finalmente intestino grosso. Beleza? Um beijo, um queijo para você e até nossa próxima aula. Tchau, tchau.